Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um estudo bíblico. Na realidade, nós vamos iniciar aqui uma série de estudos, né? Serão 15 estudos, onde vamos estar aqui juntos aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia do que nós vamos estudar ao decorrer dessa semana e da próxima, são temas bastante é, interessantes e todos baseados na palavra de Deus, ou seja, todas as perguntas e questionamentos que nós levantarmos aqui serão respondidos pela própria palavra de Deus. E hoje nós vamos começar com o tema a Bíblia. Depois nós vamos estudar sobre a criação, a origem do mal, o plano da salvação, a volta de Jesus, o milênio, a nova terra, a salvação pela graça, a lei de Deus, o mandamento esquecido, princípios de saúde. Isso também tem a ver com todo cristão, né? Tem que manter o seu corpo limpo, sã, para a morada do Espírito Santo. Vamos falar também do dízimo, se é bíblico ou não, tá? Sobre a igreja verdadeira. Então nós vamos estudar aqui 15 temas interessantíssimos, inclusive o último tema que vai ser o batismo. Pois todo aquele que quiser nascer de novo tem que nascer da água e do Espírito. Nós vamos estudar isso à luz da palavra de Deus. Então, vamos aqui iniciar o nosso estudo de hoje, mas antes, como é o nosso costume, nós vamos buscar a orientação do Espírito Santo, o nosso professor. Então, eu quero convidar vocês a fecharem seus olhos e comigo elevar uma prece a Deus. Querido Deus, muito obrigado porque nós vamos abrir a Tua palavra agora. Obrigado também porque o Senhor nos concede o privilégio de desvendar muitos mistérios, muitas dúvidas que carregamos durante muito tempo. E hoje o Senhor, através do Teu Santo Espírito, vai nos revelar, nos mostrar a verdade. Abençoe a todos aqueles que aqui chegaram a esse estudo e que eles possam ser transformados pelo Teu Santo Espírito. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, para quem não me conhece, eu sou Fernando Mazzucato, eu sou formado em Teologia pela Faculdade Adventista da Bahia e já atuo bastante tempo na igreja como ancião, como membro, como professor da escola sabatina. Então eu tenho um pouco de conhecimento da Bíblia. Então esse pouco conhecimento que eu tenho, eu quero trazer a vocês e ser um ajudador, né? Porque o nosso professor vai ser o Espírito Santo. Então vamos aqui para o nosso primeiro tema, a Bíblia. Só que antes de começar a entender os assuntos que a Bíblia traz, é muito importante conhecermos um pouco mais acerca deste livro, né? A palavra Bíblia vem do grego biblion, que quer dizer biblioteca, coleção de livros, né? Ou livros. Talvez você esteja até se perguntando agora, a Bíblia não é um livro só? Não, a Bíblia, ela, como o próprio nome diz, é uma coleção de livros. Nós temos hoje 66 livros que compõem a Bíblia que chegou até nós e que nós conhecemos hoje. Então, a Bíblia está dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, enquanto que o Novo Testamento possui 27 livros. Somando, totaliza um total aí, então, de 66 livros. O Antigo Testamento ele foi escrito durante um período em que Jesus ainda não tinha vindo à Terra. Tá? Jesus levantou profetas, levantou várias pessoas que falaram em seu nome, homens que foram usados grandemente por Deus, como Moisés, Elias, Eliseu, Sansão e por aí vai. Muitos homens foram usados por Deus. E por que também não mencionar aqui Davi, né, que tem uma história maravilhosa e que foi considerado o homem que andou segundo o coração de Deus. E temos também no Novo Testamento
os 27 livros, e ele já foi escrito em um período quando Jesus esteve aqui na Terra. Começou quando ele esteve aqui e foi concluído em um período aí de mais de 100 anos, vamos dizer assim. Porque o último escritor da Bíblia foi João. E o próprio João escreveu o livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Então, se a revelação é algo que é desvendado. Então, para você ver que a Bíblia não é um livro de mistérios, como muitos acham, mas um livro que traz as verdades, que é a palavra de Deus. E eu queria fazer aqui a minha primeira pergunta para você. Jesus, ele conheceu a Bíblia um pouco diferente dessa que nós temos hoje, como essa imagem que você está vendo aqui na tela, né? A Bíblia que Jesus conhecia, ela era compêndios, né, do Pentateuco, era compêndios de Isaías, né, da Torá. Então a Bíblia, originalmente, ela foi escrita em papiro, em barros, né, blocos de argila, foi escrito em peles de animais. Então, até ela chegar aos nossos dias, ela passou por muitas transformações, muitas fases, né? Mas o mais interessante é que a palavra de Deus, ela se manteve durante todo esse período, por cerca de 1.600 anos, porque ela foi escrita num período longo, né, de 1.600 anos, e a Bíblia ela foi preservada. No final desse vídeo eu vou apresentar um videozinho curto com o Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo cristão, e ele vai contar uma história que vai provar para você de que a Bíblia realmente ela se mantém fidedigna, né? De acordo com o original. Então, a pergunta que eu quero fazer aqui é como Jesus considerava a Bíblia. Então, será que a Bíblia tinha algum valor para Jesus? Como que nós devemos tratar hoje a palavra de Deus? Eu vou abrir com vocês aqui, eu vou abrir online, mas se você estiver com a sua Bíblia, eu vou pedir que você abra em João capítulo 17, verso 17. Eu vou escrever aqui, João 17, verso 17. Vamos ver o que a Bíblia diz? Primeiro, a pergunta é como Jesus considerava a Bíblia. E vamos ver o que a própria Bíblia fala dela. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Por que ela é a verdade? Porque é a própria palavra de Deus. Deus não é Deus que minta, não é Deus de falsidade, mas é um Deus que durante toda a existência do ser humano na Terra, ou todo o planeta Terra, nós temos cerca de 6.000 anos hoje o planeta Terra, Deus nunca deixou de cumprir nenhuma de suas promessas. Então, como Jesus considerava a Bíblia, ele considerava como a verdade. E dentro dessas 4 opções aqui, qual seria então a resposta correta para essa pergunta? Como um livro de conselhos, como a verdade, como um livro útil apenas para o passado, como um livro de fábulas? Já está marcado aqui, né? Como a verdade. Então, o próprio Jesus considerou a Bíblia como a verdade. Então, meus queridos, você hoje tem a palavra de Deus em suas mãos. Ela é a verdade. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ou seja, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o caminho que vai te levar para a vida. Então, os primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Vocês lembram da história de Moisés? Moisés foi um líder levantado para tirar o povo de Deus que estava há 400 anos vivendo sob o jugo do Egito. Estavam como escravos, sofrendo.
E eles clamaram a Deus por um libertador, e Deus levantou então Moisés. E Moisés vem, usado grandemente por Deus, tira o povo do Egito. E todos os milagres e tudo o que aconteceu naquele período, Moisés começou a escrever. E ele foi registrando todas as ações. E os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, é conhecido como Pentateuco, né? Da palavra penta, quer dizer 5, né? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então você já sabe quem escreveu aí os primeiros 5 livros da Bíblia. E o último livro da Bíblia foi escrito por João, o livro do Apocalipse, que é um outro estudo que nós vamos estar vendo isso um pouquinho mais na frente. Então nós aprendemos até agora que o próprio Jesus disse que a sua palavra é a verdade. Vamos então aqui para a segunda pergunta de hoje. Com base na história de um tal eunuco, qual a situação de muitos estudantes da Bíblia? O que necessitam para entendê-la? Então, primeiro nós temos que conhecer aqui um pouquinho da história, saber quem é esse eunuco, né? Para saber em que situação ele se encontrava, ok? E também o que ele fez para que ele pudesse entender ali a palavra de Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias. Se você não pegou sua Bíblia ainda, corre lá, pegue sua Bíblia, que eu estou usando aqui online para que você possa acompanhar, mas é bom que você acompanhe na sua Bíblia, para você ver que o que eu estou falando aqui confirma-se na palavra de Deus. E nós vamos abrir aqui então Atos, capítulo 8. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Eu vou escrever aqui Atos, capítulo 8, dos versos 26 até o 31. Eu vou tentar resumir esses versos, tá? Para que a gente não delongue demais, o vídeo não fique muito comprido. Apesar que eu não estou com pressa nenhuma, tá? Eu estou aqui para estudar a Bíblia com vocês. Atos capítulo 8, dos versos 26 a 31. Vamos entender a história, então, desse eunuco. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E aí o que Filipe então fez? Vamos ver aqui no verso 27. Ele se levantou e partiu no caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de uma rainha dos etíopes. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Vamos ver o que acontece agora? Então Filipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. E o verso 32, e o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, e ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Então, o que a gente aprende aqui? É uma história que aconteceu nos tempos do Novo Testamento, onde Filipe era um dos discípulos de Jesus e estava ali pregando, né, a mensagem, correndo de uma cidade para outra, e de repente ele foi comissionado pelo Espírito Santo para que ele fosse para a estrada de Gaza. E ele foi. E o interessante é que o texto diz, né, que ele levantou e foi. Ou seja, ele não questionou a palavra de Deus. Isso me chama muita atenção, porque às vezes a gente questiona tanto a Deus, a gente quer questionar isso, questiona aquilo, e duvida disso e duvida daquilo, e Filipe ele agiu pela fé. E nós vamos estudar um pouquinho mais na frente sobre a fé. E vocês vão ver que o quão importante é desenvolver a fé
no nosso caminhar diário. Então, o eunuco estava lendo em sua carruagem. Ele era um funcionário de um alto escalão, né? Vamos dizer assim, um ministro, se fôssemos comparar hoje, né? Um ministro da economia, talvez um Paulo Guedes de hoje, né? Um homem assim que cuidava das finanças. E ele estava sentado em sua carruagem, e como era costume daquela época, eles liam em voz alta, porque eles acreditavam que quando se lia em voz alta, se memorizava com mais facilidade aquilo que estava lendo. Então eles estavam ali lendo em voz alta. O Espírito Santo disse: Felipe, encoste mais. E quando ele encostou, ele viu que o eunuco estava lendo justamente sobre um evento que havia acontecido há pouco tempo em Jerusalém, que foi a crucifixão de Jesus Cristo. Foi a morte e ressurreição de Jesus. E ele estava lendo aquilo, mas ele não entendia, ele queria aprender a saber o que aquilo significava. E aí, então, que Filipe pegou a deixa, né, e perguntou: você entendes o que lê? Ele disse: como eu posso entender se ninguém me explica? E aí, então, o que aconteceu? Filipe sobe a carruagem, a convite do eunuco, e ali ele explica, verso por verso, toda a história. E no final, depois eu vou pedir que você leia com calma essa história na sua casa. E aí, no final, ele pede batismo, né? Ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E eu espero que quando nós concluirmos esse estudo, você também chegue a essa mesma conclusão, que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, nosso único mantenedor. Então, qual é a pergunta que nós temos que responder? Bem, com base na história de um tal eunuco, qual a situação de muitos estudantes da Bíblia? O que necessitam para entendê-la? Bem, baseado na história do eunuco, eu entendo que muitos se encontram na mesma situação do eunuco. Abrem a Bíblia, leem, estudam, mas não entendem. E aí ficam desanimados e o que acontece? Deixam para lá, acabam não lendo, porque não entendem. Mas hoje nós vamos entender que a palavra de Deus, ela mesmo se explica. E nós vamos aprender passo a passo, em 6 passos, como estudar a palavra de Deus. Amém? Então, qual é a situação de muitos estudantes? A Bíblia. Teve um dia na minha vida que eu também lia e não entendia. Até que Deus levantou um amigo que estudou a Bíblia comigo e tirou minhas dúvidas. Então, o que é que necessitam essas pessoas hoje para entender a palavra de Deus? Necessitam ser guiadas, conduzidas por pessoas idôneas, pessoas que conheçam a palavra de Deus. Então, o que eu aprendi, eu quero passar para vocês. Então, vamos tentar responder essa pergunta aqui. Qual é a resposta? Primeiro, deve interpretá-la como a primeira coisa que vem à mente? Estudam, mas não entendem, por isso preciso de alguém para ajudar no ensino? Ou devemos interpretá-la de forma que for mais cômoda? Ou, por último, não precisamos entendê-la corretamente? Qual das 4 você acha que é a resposta correta? Bem, a primeira diz que eu devo interpretá-la com a primeira coisa que vier à minha mente. Está errado. Eu não posso interpretar a Bíblia por meus próprios pensamentos. Eu tenho que estudá-la, comparar texto com texto. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Estudam, número 2, estudam, mas não entendem e por isso preciso de alguém para ajudar no ensino. Essa resposta é a correta. Estudam, mas não entendem. Isso já aconteceu com você, provavelmente. E por isso preciso de alguém para ajudar. E aí nós estamos aqui hoje ajudando você a entender a palavra de Deus. E terceiro, devemos interpretá-la da forma que for mais cômoda? Não. Eu não posso interpretar a palavra de Deus achando que o que eu penso é correto. Ou adaptar a Bíblia às minhas necessidades. Eu que tenho que me adaptar à palavra de Deus. E por último, não precisamos entendê-la corretamente. Então,
a última já está descartada. Então a resposta correta é a número 2. Estudam, mas não entendem. Por isso precisa de alguém para ajudar no ensino. E esse alguém que seja alguém que conheça, né, a palavra de Deus. Vamos ver aqui então a terceira pergunta de hoje. De acordo com a própria Bíblia, qual a maneira correta de estudá-la? Você acha que a Bíblia existe um método correto de estudo? Existe um passo a passo? Como eu devo estudar a palavra de Deus? Como eu disse anteriormente, nós vamos deixar que a própria Bíblia ela se interprete, que ela mesma dê as respostas. Então vamos começar lendo o que está em Isaías, capítulo 28, verso 10. Eu vou escrever aqui rapidamente. Isaías, você pode procurar na sua Bíblia. 28, verso 10. E o que diz aqui? Eu vou tentar centralizar aqui para ficar um pouquinho melhor. Para ficar só um pouquinho melhor. Pronto. Pois o que diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regras e mais regras, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O que está querendo dizer esse verso? Está querendo dizer o seguinte, que primeiro nós temos que estudar a palavra de Deus de que forma? Em ordem, com ordem. Não de forma bagunçada, a ler um verso aqui, depois eu vou ler um outro que não tem nada a ver com aquele texto, que está fora do contexto para tentar provar uma coisa. Então, assim, a Bíblia ela tem que ser estudada primeiro com ordem, depois buscando um texto comparando com outro texto, uma regra com uma outra regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então vejam que a Bíblia ela já nos dá aqui as primeiras pistas de como a gente pode interpretar a palavra de Deus. Tá? Eu vou voltar aqui para o estudo bíblico para que você possa entender aqui os passos para estudarmos a palavra. Se existe realmente um passo a passo, se existe uma forma correta. Bem, como eu falei, nós temos que considerar 6 coisas importantes aqui. Primeira coisa, antes de abrir a palavra de Deus, você vai buscar a orientação do Espírito Santo através da oração. Você sabe o que é oração? A oração é o falar com Deus. A oração é você abrir o seu coração a um amigo. Então, se você tem dúvida, você vai fazer o quê? Você vai orar. Por exemplo, vamos ver o que diz Salmos 119, verso 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, quando você ora e pede para Deus que Ele abra seus olhos, você está querendo dizer o quê? Senhor, abra minha mente, me dê a sabedoria que vem do alto, para que eu possa entender o que eu estou lendo e estudando. Então, o primeiro passo é orar. E qual é o segundo passo? Bem, como nós já falamos, a Bíblia ela é a sua própria intérprete. Mas será que a Bíblia ela fala isto mesmo a seu respeito? Vamos ver o que ela fala? Vamos abrir então em João. Abra sua Bíblia, João está no Novo Testamento. João capítulo 5, verso 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Olha que interessante que está escrito aqui, gente. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam o quê? O que vocês pensam ter nela? A vida eterna. Olha que bênção, né? E olha só que interessante. São as Escrituras que testemunham ao meu respeito.
Então você pode ver que, deixa eu só ajustar aqui para ficar melhor a leitura. Deixa eu baixar só mais um pouquinho. Pronto. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Quando fala assim, que testemunham ao meu respeito, a respeito de quem? De Jesus. Então vejam que o próprio Jesus fala, né, que ao estudar as Escrituras, muito interessante, né? Ao estudar as Escrituras, ela mesmo testifica de Jesus e interpreta a sua palavra. É a sua própria intérprete, porque ela testifica de Jesus Cristo. Então esse é o segundo passo. Primeiro, orar. Segundo, a Bíblia, a sua própria interpretação. E o terceiro, ler o texto, mas não estudá-lo fora do seu contexto. Ler o texto em seu contexto. O que eu quero dizer com isto? Vamos ver o que a Bíblia, né, tem a dizer para nós a este respeito. Vamos abrir lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 14. Olha o que diz aqui em Eclesiastes, capítulo 3, verso 14. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para ficar mais centralizado, né? Para que a gente possa ler o texto completo, não ficar cortado. Pronto, acho que aqui já deu mais um pouquinho. Vamos abaixar só mais um pouquinho. Pronto. Aí ficou perfeito. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Bem, eu coloquei Eclesiastes, capítulo 3, 14. Então, eu não posso pegar um texto, tirar do contexto que ele foi escrito, para provar alguma coisa que não é verdade, né? Então, eu não posso acrescentar nada. Eu não posso mexer na palavra de Deus, eu não posso tirar nada. E tudo que Deus faz permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é eterna. Eu não posso acrescentar, eu não posso tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Mas não é aquele temor de medo, é o temor de amor, sabe? Não precisam tirar, acrescentar, porque eu já escrevi o suficiente para vocês. Então vejam que o próprio Deus diz para a gente evitar tirar o texto do contexto. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Por exemplo, tem um lá em Levíticos 11 que fala que nós não devemos, olha que interessante isso, gente. Lá em Levíticos fala que nós não devemos comer, em Levíticos 11, o sangue do animal, porque no sangue do animal tem muitas impurezas. Então, olha só. Se Deus diz para mim não comer o sangue do animal, eu então não vou comer. Mas existem pessoas que tiram esse verso do contexto, do seu contexto, e aplicam em um contexto diferente, dizendo eu não posso fazer transfusão de sangue, porque o sangue é vida e só Deus pode dar vida. Ou seja, eu tenho um filho que precisa de transfusão de sangue, eu não vou dar meu sangue para ele, ou um amigo, ou alguém que eu queira ajudar, porque Levítico está dizendo que sangue é vida. Ali está falando sobre alimentação. Deus estava falando sobre dieta, o que deve comer e o que não se deve comer, e não sobre transfusão. E naquela época nem transfusão de sangue existia. Então vocês podem ver que quando você quer provar uma coisa de qualquer jeito, você acaba tirando um texto do contexto, né, para criar um pretexto. Quer ver um outro exemplo? No Novo Testamento é dito que as mulheres deveriam ir para a igreja, né, com seus cabelos longos, porque o próprio cabelo é o véu da mulher.
Só que naquela época existia um grupo de mulheres que adoravam deuses pagãos. E ali elas raspavam a sua cabeça, ficavam carecas. E aí, durante a sua existência, em algum momento, elas se convertiam ao Evangelho. E aí, o próprio apóstolo vem e fala assim: olha, ao invés de você deixar de ir à igreja, porque o seu cabelo ainda não cresceu, coloque um véu. Use um véu até que o seu cabelo se restabeleça normalmente. E aí vem uma pessoa e tira o texto do contexto e cria mais um pretexto e diz que as mulheres têm que ir para a igreja com véu. E a Bíblia não diz isso, não ensina assim. Então veja como é perigoso você tirar um texto de seu contexto. Ok? Espero ter sido claro até aqui. Bem, vamos ver agora Lucas capítulo 24, verso 27, que fala que nós devemos comparar com outros textos da Bíblia. E vocês vão entender o porquê isso. Então vamos voltar aqui para a Bíblia. Eu vou escrever aqui Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha que interessante que está nesse texto. Jesus, quando ele estudava a Bíblia com as pessoas, na sinagoga principalmente, ele começou como aqui, nesse exemplo? Por Moisés. Então, quais são os livros de Moisés? São os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. E todos os profetas, e os livros dos profetas conhecidos naquela época. Né? Então vejam que ele explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então ele pegava um livro, pegava um outro texto, e ali ele ia comparando e mostrando que a palavra de Deus ela não se contradiz. Por isso que é importante comparar os textos. Tá? Só que naquela época também, eu quero deixar isso bem claro, época de Jesus, antes dele, a Bíblia não era dividida como nós encontramos hoje, em capítulos, versículos, né? Era escrito como um texto só. E hoje nós temos o privilégio de ter essa forma mais didática, né? de ter o texto todo dividido em capítulos, em versículos, e assim fica muito mais didático e fácil de interpretar e estudar a palavra de Deus. Vamos ver aqui o quinto passo. O quinto passo aqui é considerar a Bíblia em sua totalidade. O que eu quero dizer com isso? Que toda a Bíblia ela é inspirada. Eu tenho que considerar a Bíblia toda. Existem pessoas hoje que simplesmente eu não uso mais o Velho Testamento porque agora eu faço parte de uma nova aliança. A palavra de Deus, como nós já vimos, ela é eterna. A palavra de Deus, o que Deus faz é para sempre, tá? Então, tudo que está escrito no Velho Testamento é importante para nós porque nos ensina, primeiro, os costumes daquela época, de como o povo adorava a Deus, como Deus se preocupava com o seu povo, né? Era Deus sempre correndo atrás do seu povo, e hoje é a mesma coisa. Então, como eu posso negligenciar uma parte da Bíblia? Não há como. E sem contar que é aqueles, né, que dizem que devem reescrever a Bíblia. Gente, nós já acabamos de estudar isso. A palavra de Deus é eterna. Deus não muda. Deus é o mesmo. Deus ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então eu tenho que mudar. Não é Deus que tem que mudar. Se tem algo e que eu faço que desagrada a Deus, é eu que tenho que deixar de lado. É eu que tenho que deixar de fazer. Não é querer adaptar a Bíblia às minhas necessidades, à minha realidade. Deus vai aceitar você do jeito que você está, não importa aonde você tenha ido, o que você tenha feito. Mas Deus vai te aceitar, vai te receber. Agora, o pecado nós vamos ter que deixar, porque no céu não haverá mais pecado.
E como você quer ir para o céu levando pecados? Então não tem como. Por isso que no final dessa série nós temos que tomar uma decisão muito séria de aceitar a Jesus como nosso Salvador pessoal e pedir perdão pelos nossos pecados, pois Cristo já pagou o maior preço, que foi na cruz com o seu sangue, e foi um preço muito caro. Vamos ver então o que diz aqui Levíticos, né? Segundo Timóteo 3:16. É um verso muito conhecido, mas eu vou colocar aqui para que vocês possam acompanhar. Olha o que diz aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, será que só uma parte da Bíblia é inspirada? Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para também instruir na justiça. Então, nós temos aqui 6 passos a seguir, tá? 6 passos a seguir. Deixa eu colocar aqui. Nós temos aqui 6 passos a seguir. O primeiro, oração, lembra? Pedir para que Deus nos abra a mente. Segundo, a Bíblia ser a sua própria intérprete. Ler o texto em seu contexto. Se possível, até pesquisar algum livro de história, caso você goste de pesquisar. Você vai ver que toda a história do mundo acaba se cruzando dentro da Bíblia. É interessante isso. Ler o texto em seu contexto, comparar outros textos, considerar a Bíblia em sua totalidade e, por último, o número 6, o 6º passo, as passagens mais fáceis explicam as mais difíceis. O que eu quero dizer com isto? Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías, capítulo 28, verso 10. Eu vou colocar aqui de volta para que a gente possa ver o que a Bíblia diz em Isaías 28, verso 10. Se você encontrou, leia comigo. Pois o que se diz, Pois o que se diz é ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então vocês estão vendo que a Bíblia ela tem que ser estudada comparando. Às vezes tem um verso mais simples que vem e elucida um verso mais difícil. Então por isso que temos que comparar. Quando você vai lendo as Escrituras, você vai descobrindo nisto, né, vai descobrindo o quão importante é ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Deixa eu só abrir um verso aqui que eu achei interessante, só para a gente fazer uma comparação. 39. Deixa eu abrir aqui e eu vou ler para vocês. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, fica melhor. João 5:39. Ok. E agora, mas nesse verso não, deixa eu abrir Lucas 24:27. Aqui me veio à mente aqui algo. Tá. Então assim, Jesus, quando ele estudava a palavra de Deus, ele começava por alguns livros, né? Por Moisés, os profetas, e aí depois ele explicava o que constava a respeito em todas as escrituras. Então ele pegava vários versos que falavam sobre o mesmo tema e ali explicava. Então as passagens mais fáceis explicam as mais difíceis e assim você vai então entender com mais facilidade a palavra de Deus.
Mas lembre-se, sempre em oração. Vamos responder então essa pergunta? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui na tela novamente a pergunta. De acordo com a própria Bíblia, qual a maneira correta de estudá-la? E aqui diz: não preciso aprender a interpretar, pois meu líder religioso já faz isso por mim. Você acha que está certo isso? Nós temos que ser como os bereanos. Se o pastor pregar alguma coisa, você vai lá, olha na Bíblia, vai estudar para ver se realmente está de acordo com o que ele falou. Nós não podemos confiar em homens. Homens são falhos. Então, tudo isso que eu estou falando hoje, você deve o quê? Depois, sozinho, estudar, olhar verso por verso, para ver se eu falei tudo certinho. Ok? Próximo, ler um versículo sem se importar se existem outros versículos sobre o assunto. Está errado. Nós temos que usar um verso para comparar outro verso. Um verso mais simples pode explicar um verso mais difícil. Orar e deixar meus sentimentos me guiarem na interpretação. E aí? Orar está certo, eu tenho que orar sempre. Agora, deixar meus sentimentos me guiarem na interpretação? Não. A própria Bíblia fala, né, que o coração do homem ele é enganoso. Então eu não posso deixar ser guiado por meus sentimentos. E a última, começar com a oração e deixar que a Bíblia mesmo se interprete. Lembrando sempre de respeitar o quê? Contexto. Então está aqui a resposta da pergunta número 3. Vamos andar um pouquinho, né? Pergunta número 4. Quais os benefícios de estudar a Bíblia? Será que eu ganho alguma coisa de estudar a palavra de Deus? Será que eu sou beneficiado de alguma forma ao estudar a palavra de Deus? Será que ela me beneficia? Quais são os benefícios que ela me traz? Vamos abrir a Bíblia mais uma vez, sempre deixando que a própria Bíblia responda às nossas inquietudes, tá? Bem, vamos primeiro ao texto, que é João 5:39. Vamos ver o que diz, João 5:39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Esse verso é fantástico. Nós estudamos a palavra de Deus cuidadosamente, estudamos as Escrituras, porque nós acreditamos que nelas estão contida a vida eterna. Toda a história do mundo está registrada na palavra de Deus, e você vai ver isso no decorrer dos estudos, de que Deus já revelou, inclusive, o que vai acontecer no fim desse mundo. E nós devemos estar preparados, né? E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Quem está falando essas palavras? Aqui João está escrevendo sobre Jesus. E próprio Jesus dizendo que as Escrituras testificam ao seu respeito. Dele, do próprio Jesus Cristo. Que maravilha. Vamos ver agora João capítulo 8, verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse verso está sendo até muito conhecido hoje por causa da política aí, né, e tal, mas eu quero dizer para vocês que não tem nada a ver com política isso. Isso tem a ver com salvação. Tem a ver com a sua salvação. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que eu estou querendo dizer com isto? Deixa eu voltar aqui para que a gente possa entender melhor. Conhecerão a verdade vos libertará. Quando você estuda a palavra de Deus e você conhece as verdades, e alguém vem falar algo que não está na Escritura como se estivesse, se vem alguém pregar algo para você de algo que ele diz estar escrito na palavra de Deus e não está, você está sendo o quê? Liberto de uma grande mentira.
Você está sendo liberto de um grande engano. E é isso que Satanás quer, enganar a você. Lembre-se que ele está como um leão ao redor, rugindo como um leão, querendo nos devorar, nos derrubar. Mas, meus queridos, Deus é muito maior e Ele nos dá a sua palavra. A palavra de Deus é a espada. E vou dar até um dever de casa aqui. Leia lá Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. E a palavra de Deus é a espada. É a espada que vai nos libertar dos enganos de Satanás. Vamos ver agora outro verso da Bíblia. Vamos ver João. Deixa eu botar a Bíblia aqui, né? João, capítulo 14, verso 27. Deixo-lhes a paz, minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Gente, quando você está em momento de tristeza, de angústia, momento de grande prova, olha o que a Bíblia vai lhe trazer: paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não dou ao mundo como o mundo a dá, não dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, às vezes, é uma paz passageira, uma paz mentirosa. Mas a paz de Cristo é aquela que excede a todo entendimento. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Para mim, esse verso é um dos versos mais poderosos da Bíblia. Não quero aqui desmerecer nenhum outro verso da Bíblia. Todos são importantes. Mas, meus queridos, Cristo quer nos dar a paz. E um dos maiores benefícios é que mesmo diante de todos os sofrimentos, de todas as dificuldades, Cristo quer lhe dar a paz. Amém? Vamos responder então essa pergunta? Podemos ter contato diário com a palavra de Deus e experimentar a verdadeira paz? É essa a resposta. Né? Vamos ver a próxima? Encontraremos a verdade que nos liberta? Também. Essa também é a resposta. Através da Bíblia encontramos vida eterna, pois ela testifica de Jesus? Também é a resposta. Então, todas as respostas anteriores estão o quê? Corretas. Olha que maravilha. Todas estão corretas. A Bíblia ela vai nos dar a paz, mas não é a paz qualquer, é a verdadeira paz. Ela vai nos libertar, porque vai nos mostrar a verdade. Né? E a Bíblia ela testifica de Jesus Cristo. Ela fala do próprio Jesus. Então, meus queridos, que presente maravilhoso que Deus nos deu foi a sua palavra. Vamos à pergunta número 5. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Essa é uma das perguntas feitas com muita frequência, né? Já me perguntaram isso algumas vezes. Né? Será que os profetas que escreveram a palavra de Deus, os homens usados por Deus, eles um dia falaram assim: eu vou simplesmente, me deu vontade, eu vou escrever o livro de João, vou escrever o livro de Lucas, o livro de Mateus. Não, não foi bem assim. Esses homens, eles foram inspirados, meus queridos. Foram inspirados. Você pode muito bem hoje sentar e escrever um livro sobre ficção, sobre novela, sobre qualquer tema. Sabe? Mas a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Ele enviou o seu Espírito Santo e o Espírito Santo inspirou cada um desses profetas. Tá? Vamos ler o que está escrito então em 2 Pedro 1, 21. Vamos voltar aqui para a Bíblia. 2 Pedro 1, 21. Vamos ver o que diz? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então a própria Bíblia, em um momento, ela foi iniciada ou teve origem na vontade de um homem.
Deus escolheu os homens que deveriam escrever e inspirou, sabe? Ele mandou o seu Santo Espírito, como diz ali, impelidos pelo Espírito Santo, última parte do verso. Então o Espírito Santo soprava em suas mentes o que eles deveriam escrever. Claro que você vai encontrar ali o humano também, porque eles usavam do seu conhecimento da época, da escrita deles, né? Porque a Bíblia foi escrita, por exemplo, o Velho Testamento foi escrita parte em hebraico, parte em grego e parte em aramaico, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, é toda uma cultura, uma mentalidade diferente. Muitos não tinham estudos, né? Não tinham conhecimentos, então o Espírito Santo procurou usar homens de várias culturas para mostrar que a Bíblia não é um livro difícil de se entender, pelo contrário, nós só precisamos nos colocar nas mãos de Deus e deixar o Espírito Santo falar a nós. Então vamos responder essa pergunta aqui. Quem dirigiu os profetas? Então vamos lá. Eles escreveram por pressão popular? Não. Escreveram por fruto da própria imaginação e foi uma grande coincidência não se contradizerem? Também não. Interessante é isso, você estuda a Bíblia de capa a capa e ela não se contradiz. Gente, que fantástico é isso. Se você for para a história desse mundo, dos reis, dos impérios, né, você tem lá, por exemplo, a Bíblia falando de Artaxerxes, sabe? E aí você vê que Deus conduziu todos esses reinos, todos esses impérios, né? E não há contradição. Uma energia desconhecida os inspirara e até hoje não sabemos o porquê estavam dispostos a morrer em defesa da mensagem que receberam. Bem, o Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa, faz parte da Trindade. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais na frente. Homens santos de Deus falaram por intermédio do Espírito Santo. Então a resposta correta é essa. Homens santos de Deus falaram por intermédio do Espírito Santo. Existe uma outra resposta? Claro que não, né? E quando se fala homens santos, não está querendo dizer que são santos no sentido da palavra, que tinha uma orelha na cabeça, né? Não, eles eram santos porque eles se esforçavam em fazer a vontade de Deus. Se você deseja fazer a vontade de Deus, você pode se santificar a cada dia para se tornar santo também. Vamos para a próxima pergunta, número 6. Qual parte da Bíblia é inspirada por Deus? Aqui nós até lemos recentemente, mas vamos abrir novamente nossas Bíblias. Segundo Timóteo 3,16. Isso aqui, esse verso é para todos nós sabermos de cor. Eu só vou escrever aqui para que você possa acompanhar, tá? Mas é um verso que você vai saber de cor. Um dos primeiros versos que você vai aprender aí hoje, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, qual parte da Bíblia é inspirada por Deus? Só o Velho Testamento? Só o Novo Testamento? Só alguns capítulos ou versículos? Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, como um homem pode simplesmente chegar e dizer, vamos reescrever a Bíblia? É muita ousadia, é muita pretensão, né, dizer que o homem pode fazer isso. Porque toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então, qual seria a resposta aqui? Somente o Antigo Testamento? Não. Somente o Novo Testamento? Também não. Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Sim, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então não deixem que roubem isto de vocês. Não deixem que tirem a palavra de Deus de você. Porque a palavra de Deus, toda ela é inspirada. Toda ela é uma palavra santa e sagrada. Vamos aqui para o número 7. Alguém está autorizado a mudar alguma parte da Bíblia?
Nós já até falamos um pouquinho sobre isso, mas vamos deixar que a própria Bíblia responda, hein? E eu não quero responder essa pergunta, eu quero que a Bíblia responda isso. Vamos lá para Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 22, verso 18. Eu vou colocar 22, porque já vai me abrir todos os textos, eu já vou aqui, ó. 18. Declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia desse livro. Se alguém, gente, isso é muito sério, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Nossa. Então a própria Bíblia diz que eu não posso mudar nada, eu não posso tirar nada e eu também não posso acrescentar nada. Então, quem aparece dizendo essas coisas, eu só posso dizer que está indo contra a palavra de Deus. Mas será que existe alguma outra passagem bíblica que possa nos falar mais algo a esse respeito? Vamos aqui. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos para Malaquias, capítulo 3, verso 6. O que será que Malaquias diz lá? De fato, olha só, gente, que fantástico. De fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Em outras palavras, o que Malaquias está dizendo? Deus não muda. A sua palavra não muda. Deus, como eu já falei, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus me ama. Ele me aceita como eu sou e como eu me encontro. Tá? Vamos voltar aqui. Ele me aceita como eu sou e como eu me encontro. Mas a partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, a minha vida muda. Eu deixo de ser aquele pecador sem esperança. E Deus me restaura e me traz uma chance de uma nova vida. E a sua própria palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, toda manhã Deus nos dá uma oportunidade nova. Tá? Então, como a gente vai responder essa pergunta? Alguém está autorizado a mudar alguma parte da Bíblia? A igreja tem essa autoridade? De jeito nenhum. Nenhuma igreja tem autoridade de mudar algo. Porque o próprio Deus não muda. Apenas líderes religiosos podem mudar a Bíblia? Também não. Ninguém tem autoridade para mudar a Bíblia, pois Deus não muda e Ele não deu permissão para isso. Tá vendo? Essa é a resposta correta. Deus não muda e também não permitiu que ninguém colocasse, acrescentasse ou tirasse. E a última, podemos mudar uma Bíblia uma vez que estamos sempre vivendo mudanças culturais na sociedade? De jeito nenhum. Nós é que temos que nos adaptar à palavra de Deus e não o contrário. Ok? E eu quero terminar esse vídeo apresentando para vocês um videozinho aqui do Dr. Rodrigo Silva. Ele é um arqueólogo cristão, tá? E ele vai falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre a veracidade da Bíblia. Será que a Bíblia ela foi adulterada? Será que a Bíblia em algum momento ela foi mudada, ou acrescentaram, ou tiraram algo dela? Eu posso confiar firmemente no que está escrito na palavra de Deus? Então vamos aqui assistir esse videozinho. Olá, amigos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando desses vários vídeos que eu estou fazendo aqui no Oriente Médio para conversar com você um pouco a respeito da Bíblia, das evidências arqueológicas e da aplicação espiritual que nós podemos fazer em cada um desses vídeos. É lógico que esses vídeos estão gravados de uma maneira mais tranquila, como por exemplo, há um avião passando agora, um avião militar, há grupos que estão vindo aqui, grupos que estão lá embaixo.
e esse aqui, onde eu estou, afinal de contas? A gente continua no deserto, perto do Mar Morto. E aqui onde eu estou, ficava a comunidade localizada em Qumran, ou a comunidade que nós acreditamos, os essênios. Os essênios viveram aqui por pelo menos 300 anos, com uma comunidade de sacerdotes que rompeu com o sacerdócio lá em Jerusalém e migraram para cá. Aqui eles produziram comida, produziram bebida, plantaram, viveram aqui. A maioria deles eram de famílias sacerdotais. Flávio Josefo nos dá muitas informações sobre essa comunidade. Eles, por exemplo, criaram vários meninos de famílias que estavam em Jerusalém e viviam aqui, no deserto, neste exato lugar onde eu estou. E o que me chama a atenção também é que, segundo a história nos conta, os essênios que aqui ficavam estavam aguardando a vinda do Messias. Por isso vieram para o deserto, para um lugar calmo, silencioso o bastante. Se você vir comigo aqui um pouquinho, você vai ver que logo atrás ali nós temos o Mar Morto. Lá na frente são as colinas que já fazem parte da Jordânia. A Jordânia está lá, o Mar Morto, e desta margem para cá, Israel. E aqui neste platô viviam os essênios, esse grupo de judeus. Vamos pegar agora um paralelo bíblico. A Bíblia diz que João Batista era filho de Isabel e de Zacarias, correto? Segundo a própria Bíblia, Zacarias era da família sacerdotal. E ainda, segundo o Evangelho, João Batista foi criado nos desertos. Isto, nos desertos. No deserto crescia o menino. Como os habitantes daqui, deste platô, criavam filhos de famílias de Jerusalém ou de outras partes que não queriam que seus filhos fossem educados lá, eles achavam que Jerusalém estava muito corrompida, é provável que João Batista tenha sido trazido pelo seu pai para ser educado aqui pelos essênios. Por isso a Bíblia fala que ele cresceu nos desertos. Outra evidência que João Batista passou por esse lugar é que a pregação dele está muito aproximada, muito afinada à teologia e à pregação dos essênios. Por exemplo, se você vivesse aqui naqueles tempos e perguntasse a um dos essênios que estavam aqui o que você é, o que é a sua comunidade, Yahad, eles chamavam a comunidade Yahad em hebraico, ele dizia, olha, a nossa comunidade é a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Nós somos aqueles que continuam o trabalho do profeta Elias. Ora, se você olhar, não é exatamente esta pregação de João Batista? Ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Agora, se João Batista passou por aqui, de alguma maneira ele rompeu com a comunidade depois de um tempo, porque ele foi pregar lá perto de Jericó, onde havia um palácio de Herodes, às margens do Rio Jordão, onde ele fazia um batismo. E ele dava um novo significado ao batismo. Naquela época, João Batista talvez não houvesse vivido com eles, mas ainda trazia muitos elementos dos essênios. E o batismo era um deles. O judaísmo daquela época praticava muitos banhos, mergulhos de purificação. Aqui nós temos vários tanques destes que foram encontrados pelos arqueólogos. E João Batista então ensinava este mergulho, mas num novo sentido, um novo significado. Batismo não de purificação, mas de arrependimento. Outra coisa importante sobre Qumran aqui também foram os manuscritos que eles deixaram. Eles copiavam em determinado lugar aqui várias partes da Bíblia e também da sua teologia, da sua interpretação do judaísmo antigo. Quando os romanos atacaram Jerusalém e a destruíram, e já estavam a caminho para atacar também os judeus que estavam refugiados em Massada, isso por volta do ano 68 depois de Cristo, um pouco antes da destruição de Jerusalém, entre 68 até 73 mais ou menos. Neste período, os judeus que aqui estavam resolveram esconder nas cavernas. Várias cavernas estão lá em cima e uma delas está bem aqui embaixo. Essa caverna aqui, esta é uma das 11 cavernas que descobriram manuscritos deixados pelos essênios. Esses manuscritos traziam não somente cópias da Bíblia, mas da própria interpretação religiosa deles. Esses manuscritos ficaram mais de 2000 anos escondidos na terra, sem que ninguém soubesse sequer da existência deles. Até que em 1948, um garotinho chamado Mohamed Edin jogava pedras dentro dessas grutas para ver se umas cabras que haviam se extraviado estariam ali. E quando ele jogou as pedras, ele encontrou algo muito maravilhoso. Ele encontrou
encontrou acidentalmente vasos desta altura repletos de manuscritos do tempo dos essênios. E ali havia cópias da Bíblia datadas de até 200 anos antes de Cristo. Isso era simplesmente maravilhoso. Esses manuscritos bíblicos foram então comparados a outras cópias da Bíblia que tínhamos mais distantes, cerca de 1000 anos mais tarde, e a comparação mostrou, em primeiro lugar, que o texto bíblico foi preservado, porque nós não temos um original da Bíblia. E muitos críticos julgavam que a Bíblia foi alterada durante o tempo, mas o achado daqui, os manuscritos do Mar Morto, provou que a Bíblia foi copiada e preservada de maneira fiel. Aqui nesta caverna, que está bem abaixo de mim, a caverna número 4, foi encontrado o rolo contendo a cópia do profeta Isaías. E esta cópia de Isaías confirmou que aquela outra cópia de Isaías que tínhamos do século X depois de Cristo, a cópia mais antiga, estava muito fidedigna ao seu original. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus foi preservada. A segunda coisa que os manuscritos do Mar Morto nos ajudaram a compreender era como seria o judaísmo do tempo de Jesus. E a terceira coisa nos ajudou a ver muitas das raízes do cristianismo moderno. Eu quero dar um exemplo para você. Enquanto isso, eu vou andar um pouquinho para que você tenha uma noção do tamanho do sítio. É lógico que para mostrar tudo para você, eu teria que ter mais tempo, mais câmeras. Então, eu só estou dando algumas amostras para que você possa ter uma ideia do que espera você aqui nas terras bíblicas, especialmente em Israel. Jesus uma vez falou as bem-aventuranças. Você pode lê-las em Mateus capítulo 5. Ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. O problema é que quando Jesus falou as bem-aventuranças, ele as disse em língua aramaica, mas os evangelhos foram copiados em grego. Nós não temos o original aramaico que Jesus falou. Qual seria o jogo de palavras de Jesus? Eles encontraram aqui em Qumran, eu quero pegar no meu celular aqui a fonte exata do que eu estou dizendo para vocês, na primeira caverna, na Gruta 1, que eles deram o nome de documento 14:7, eles encontraram um salmo de ação de graças muito bonito. Esse salmo estava escrito num hebraico muito antigo, o hebraico falado no tempo de Jesus. Não é um salmo encontrado na Bíblia. É um salmo escrito, talvez, ou pelos próprios membros da comunidade, ou por alguém que se perdeu no tempo. E esse salmo de ação de graças trazia a expressão Anavei Ruach. E ainda, felizes os Anavei Ruach. Essa expressão em hebraico, Anavei Ruach, significa os pobres de espírito. Isto, a mesma expressão que Jesus usaria no Novo Testamento. Só que Anavei, pobres, significa aqueles que se encurvam, aqueles que são humildes, que são susceptíveis à ordem do mestre. E a palavra Ruach, espírito, também pode significar vento. Ruach, vento ou espírito. Então, Anavei Ruach, os pobres de espírito ou os encurvados no espírito, significa aqueles que quando o Espírito de Deus, o sopro de Deus passa, ele se inclina. Se você olhar bem, pense agora, lembre um vento passando perto de algumas ramagens. O que acontece com a planta quando o vento passa, quando o vento sopra? Ela se inclina. Ou pensando em termos de flora brasileira, o bambu. Quando o vento passa, o bambu se inclina. Na mentalidade judaica daquele tempo, aquele bambu, aquela vara, aquela planta que se inclina é um pobre no espírito, um encurvado no espírito. Quando Jesus então falou, bem-aventurados os pobres de espírito, agora eu posso entender o sentido, porque os manuscritos encontrados aqui no Mar Morto me esclareceram. Bem-aventurados os pobres de espírito significa bem-aventurados os encurvados diante do Espírito de Deus. Aquele que, quando Deus manda, ele obedece. Quando Deus sopra, ele se encurva na direção que o Senhor ordena. Que lindo, não é mesmo? Você estaria disposto a ser hoje um pobre de espírito? Um encurvado diante do Espírito do Senhor? Pense nisso. Aliás, tome uma decisão a esse respeito. Eu peço a Deus aqui em Qumran, onde esse salmo foi copiado, para que ele me torne um pobre do espírito. Pobre do espírito não é necessariamente que não tem dinheiro, mas aquele que, independente da quantidade de suas posses, aceita ser submisso ao espírito, ao sopro, ao Ruach Adonai, ao grande Espírito do nosso Deus. Isso sim é ser batizado
significa ter o pleno poder de Deus para realizar a grande tarefa de pregar o Evangelho a todo mundo, a todas as nações, para que então o nosso Salvador possa vir em poder e grande glória. Um grande abraço. Então, uma descoberta no ano de 1947, onde foi encontrado rolos de mais de 2.000 anos, mostra que a Bíblia que nós temos hoje, ela não foi adulterada, não foi modificada, conforme acabamos de ver no vídeo. E agora nós vamos finalizar o nosso estudo de hoje. Como vai ser costume, todas as vezes que nós concluímos um estudo, nós vamos fazer um compromisso de fé, tá? E o meu compromisso de fé hoje com você vai ser: creio que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, dada a nós, seres humanos, através dos profetas. Sim, eu creio. Desejo continuar aprendendo mais sobre esse livro maravilhoso. Sim, eu quero aprender mais. Então, se esse é seu compromisso de fé, continue nos seguindo e compartilhe esse estudo, porque no próximo estudo já vamos falar sobre a criação, como Deus criou o mundo e tudo que está implícito, né, nessa criação, porque Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então a gente vai tirar muitas dúvidas estudando juntos a lição número 2. Quero agradecer aqui a presença de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.